de palestra aos nossos passes. E é uma alegria muito grande receber a todos vocês. Hoje nós vamos ter o nosso companheiro, o Lauro, como palestrante. É com muita alegria, Lauro, que nós te recebemos. O Lauro, que é trabalhador aqui da casa, trabalha nos passes e está começando aí com as palestras. E isso é muito importante, porque a pandemia fez com que muitos palestrantes, por diversos motivos, pararam de fazer palestras, deram tempo, enfim. Então, está sendo assim difícil a gente conseguir palestrante, principalmente na sexta-feira, que é um dia mais complicado. Sexta-feira é o famoso sextou, Então as pessoas trabalharam a semana inteira, atividades, quer ficar mais ali com a família, às vezes encontrar os amigos, Então é muito bom quando surgem companheiros assim, com essa vontade, essa determinação, e cabe a nós, incentivá-los, apoiá-los, porque quem sabe serão no futuro um Haroldo Dutra, um Divaldo, vai saber, Então, Lauro, seja muito bem-vindo. E eu convido então a todos para nós fazermos a nossa oração de abertura, para que eu possa passar a palavra ao Lauro. Então, convido a todos, vamos unir o nosso pensamento, o melhor do nosso sentimento, de amor, de fraternidade, em torno da figura do Mestre Jesus, esse nosso irmão querido, que está sempre conosco, na nossa caminhada, estendendo as suas mãos amorosas, nos ajudando, nos amparando, nos protegendo, tomando conta do nosso querido planeta Terra, essa escola. Que Jesus, com o seu amor infinito, a sua misericórdia, esteja conosco nessa noite, facilitando o entendimento do estudo que será apresentado pelo nosso companheiro, que Jesus possa inspirá-lo e fazer com que todo esse conhecimento que nós vamos receber essa noite seja útil para a nossa caminhada, a nossa evolução, para as nossas reflexões. Agradecemos também a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que vela por todos nós, intercede junto a Jesus, junto a Deus nosso Pai, em benefício de toda a humanidade desse nosso querido planeta Terra. Agradecemos a espiritualidade amiga que aqui se encontra, sempre nos recebendo com muito amor, com muito carinho, nos ajudando nas soluções, nas questões íntimas, nos nossos problemas pessoais, nos apoiando, nos dando a força e o equilíbrio necessário. Mas, sobretudo, nosso agradecimento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos deu a vida e que nos dá todos os meios necessários para que possamos fazer essa nossa jornada, essa nossa caminhada evolutiva. E assim, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus, de Maria Santíssima e de todos os bons espíritos que aqui se encontram, nós pedimos humildemente licença para iniciarmos as atividades desta noite. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Então, meu querido Lauro, faça favor, que Jesus te abençoe, te inspire, possamos aproveitar o máximo a sua palestra. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui para aprendermos juntos a mensagem de hoje. O nosso tema é pensamento, sentimento e ação. Eu trago aqui uma citação de Siddhartha Gautama, o Buda, que viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo, uma alma muito iluminada, que veio trabalhar pela humanidade, abrindo o caminho ali para o Mestre Jesus, que é o governador da Terra,
a trazer a sua mensagem divina e espiritual elevada. Buda assim dizia: seus pensamentos influenciam seus sentimentos. Seus sentimentos influenciam suas ações. Suas ações criam a vida que você vive. Basicamente, o que a gente sente com essa mensagem é a ideia de que existe uma relação muito próxima entre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Elas não estão desvinculadas, elas não são desassociadas. E justamente por isso, muitas vezes, não prestamos atenção nos nossos pensamentos e nas nossas ações, e nos nossos sentimentos, né? Muitas vezes, nos esquecendo de que essa relação é tão intrínseca e tão poderosa e que influencia diretamente a nossa vida, e daí aumentando a nossa responsabilidade a respeito daquilo que nós sentimos e vivenciamos dentro de nós, dentro do coração e nas nossas mentes, né? Basicamente, o que acontece, o que é muito comum acontecer, né? A gente tende a achar que o que realmente importa são talvez as nossas ações, né? Que são as nossas ações que têm algum impacto real nas nossas vidas. Afinal, nós tomamos decisões todos os dias. Uma pessoa decide se casar, decide comprar uma casa, arranjar um emprego num determinado lugar, levar o currículo para trabalhar, né? Você toma decisões importantes, começar a namorar, de repente casar, enfim, investir numa empresa, num negócio. São decisões que têm a ver com a vida prática, né? Com decisões práticas, com as nossas ações. Mas a gente geralmente se esquece que existem pensamentos que embasam as nossas ações, que existem sentimentos por trás das nossas ações, né? E que também os nossos pensamentos e os nossos sentimentos têm sim um impacto sobre as nossas vidas, né? É fundamental que a gente possa pensar nisso, né? Lembrando também que o pensamento, né, e o sentimento são faces de uma mesma moeda, né? Dificilmente nós teremos um pensamento que é puro e que esteja desvinculado de um sentimento, ou de um sentimento que não se relacione com o pensamento, né? Então, geralmente, esses dois aspectos da vida estão correlacionados, né? A gente pode dizer, então, que todo pensamento pode despertar algum sentimento. E todo sentimento, geralmente, é emoldurado por um pensamento que lhe serve de alicerce. Então, muitas vezes, esse pensamento nosso vai gerar algum tipo de sentimento, né, que você possa viver no seu dia a dia, né? Se a gente pensar em alguns desses exemplos que nós vivemos, vamos pensar assim, uma coisa muito corriqueira que todos nós fazemos, né? Que é, eu penso assim, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que fazer as minhas compras do mês, então eu vou amanhã. Amanhã cedo eu vou para o supermercado. Veja, é um pensamento, você está projetando uma ideia, né? Bom, essa ideia, que é uma coisa tão corriqueira, de alguma forma implica sentimentos. Por exemplo, não é todo mundo, né, que fica feliz de ir no supermercado. Tem gente que morre de alegria. Hoje eu vou no mercado. Hoje eu vou bater perna no supermercado, vou andar ali nas gôndolas, vou escolher as coisas, vou comprar tudo devagarzinho. Tem gente que gosta de ver o detalhe, ver os preços, ver os produtos, ler todas as informações do produto e gosta de ficar lá. Minha irmã, por exemplo, adora ir no supermercado. Ela sempre diz isso para mim, né? E dá uma alegria, as pessoas têm uma alegria quando vai no supermercado. Adoro fazer compras, mas não é todo mundo, né? Tem pessoas que sentem desânimo de ir no supermercado, né? Vou lá, tem que entrar no supermercado, andar para lá e para cá, entrar numa fila, estou cansado, trabalhei o dia inteiro, amanhã de manhã não quero ir para o mercado, não quero ir no final do dia, estou cansado. Quer dizer, a pessoa então, aquele pensamento de uma atividade que você se propõe fazer, vai evocar um sentimento de desânimo para algumas dessas pessoas, né? Mas também você pode ter um sentimento de gratidão. Você pensa assim, puxa, estou trabalhando, tenho um emprego, eu tenho um salário que me permite fazer as compras e ir no mercado. Quer dizer, esse sentimento de gratidão está ali pressuposto, você sente aquilo quando você pensa nessa tarefa a que você se propõe fazer naquele dia, naquele mês, se você faz a compra
do mês num dia específico, né? Então, o que a gente aprende com isso? A gente aprende, então, que os nossos pensamentos evocam algum tipo de sentimento e esses sentimentos também podem estar associados a um pensamento. Existe uma relação intrínseca entre esses dois elementos, né? Bom, e como se dá essa relação entre pensamentos, sentimentos e as nossas ações? Porque geralmente um pensamento e um sentimento pode te levar a tomar uma determinada atitude ou não tomar nenhuma atitude, né? Mas não tomar nenhuma atitude também é uma forma de ação, porque quando a gente se silencia, também isso é uma ação, né? Então vamos pensar como se relaciona, né, como que é essa relação entre pensamentos, sentimentos e ações, né? Vejamos um pensamento. Eu penso, ou eu acredito, e a crença também é uma forma de pensamento. Eu penso que eu sou uma pessoa que precisa muito de atenção. Não, atenção é uma coisa tão importante que se alguém agora começar a abrir o celular e ficar olhando, eu já vou... Ih, não está gostando do que eu estou falando. Aí tem mais outra pessoa que abre o celular e começa... Isso é mal de professor. Professor, por exemplo, fica meio irritado quando você tem vários alunos olhando para o celular quando você está dando aula, né? Então a gente tem aquela sensação, eu quero sentir a atenção devotada das pessoas em relação a mim. Mas eu sinto que eu preciso dessa atenção, por quê? Para me sentir valorizado. Se eu não recebo essa atenção, eu não me sinto valorizado e eu não consigo me valorizar. Eu preciso do olhar do outro, né? Quem é esse outro? Pode ser meu amigo, minha amiga, meu colega, alguém do meu trabalho, pode ser a minha esposa, meu marido, meu namorado, minha namorada, meu irmão, minha irmã. Então o que acontece? Esse pensamento, essa forma de ver a vida, vai gerar, por consequência, um sentimento derivado disso, ou concomitante, muito próximo disso. Por exemplo, se eu sinto falta de pessoas para prestarem atenção em mim, isso pode gerar uma sensação constante de carência. Eu sinto falta das outras pessoas olharem para mim, me valorizarem, darem atenção para mim. Só que esse desejo de carência, esse desejo por constante atenção, vai me dando uma sensação difícil. Por quê? Porque eu não consigo controlar o olhar do outro. A gente não consegue controlar as ações das pessoas, né? E a gente vai buscando o quê? Como eu tenho esse pensamento que eu preciso de atenção para me valorizar, eu vou gerando aquele sentimento que é um desejo de buscar um certo controle sobre as pessoas que convivem comigo, né? Então isso vai gerando dentro de mim uma certa insegurança. Mas aquela pessoa não olhou para mim. Mas parece que não prestou atenção no que eu falei. Parece que não olha para mim, não lembra de mim e coisa e tal. Isso é muito comum quando você pode estar usando o WhatsApp, você manda uma mensagem, a pessoa não responde imediatamente. Você já fica pensando, essa pessoa não está me dando atenção, não é importante o que eu falo, ela não tem interesse no que eu falo, né? E de repente a pessoa está com um monte de coisa, está trabalhando, não está tendo tempo, mas a sua cabeça, o seu pensamento, a sua forma de ver, vai emoldurando, de certa forma, teus sentimentos. E aí vai gerando uma insegurança, e no limite você começa a sentir um ciúme muito grande das pessoas que estão ao seu redor. Ciúme da mãe, do pai, do namorado, da namorada, e uma necessidade constante de você controlar essas pessoas. Que ações são derivadas desses sentimentos, né? Quais são essas ações possíveis decorrentes, né? Atitudes compulsivas, por exemplo, que levam à busca do controle dos outros. Por exemplo, você querer todas as senhas do seu marido, todas as senhas da sua esposa, do seu namorado e ter controle até da conta do banco, a tal ponto que se seu marido ou a sua esposa comprar um presente de namorado para você, você sabe o presente. Imagina, dar um presente para uma pessoa que é pessoa, um namorado, um amor da sua vida. Saber o preço é uma coisa desagradável, mas imagina, essa sede de controle, o ciúme, essa insegurança, vai fazendo você querer controlar tudo, de tal forma que vai gerando o que também? Irritabilidade. Você fica irritado, irritada, fica cansado, fica nervoso, fica nervosa, falta de paciência, começa a ter impaciência com as pessoas, inquietação, né? Sua vida vai virando um inferno. Basicamente isso. Quer dizer, essas dificuldades todas são ações derivadas das nossas atitudes, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Quais são as lições que aprendemos, então, com a doutrina espírita e com a espiritualidade maior? Né? Primeiro, que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos irradiam uma frequência vibratória, né?
as nossas ações também. Então não pensem vocês, não pensemos nós, que os nossos pensamentos estão guardadinhos só para a gente. Que os nossos sentimentos estão lá dentro do nosso coração e que ninguém sabe daquilo que você está sentindo. Olha, pode ser que o seu colega de trabalho não saiba nada, que a sua esposa, que o seu marido, mas o teu pensamento e o teu sentimento e até as nossas ações irradiam uma vibração energética que é percebida pelo universo e por todas as seres conscienciais que estão ali ao redor de você. Seres espirituais, ou se quisermos, espíritos. Né? Então, absolutamente tudo, né? O ar, o vento, as montanhas, as pessoas, os animais, as plantas, os objetos, seres encarnados e desencarnados, nossos pensamentos e sentimentos. Tudo é atravessado pelo fluido universal de que nos fala os espíritos e Kardec no Livro dos Espíritos. O que é esse fluido universal? É como se fosse uma rede magnética, energética, que envolve a tudo, ao universo, todos os planetas, todas as galáxias. E essa casa espírita, todos nós nesse exato momento. Por essa razão é que estamos todos conectados ao universo. Então, não pensem que você está sozinho no mundo, que você é um ser isolado. Você não está. Você irradia sentimento, irradia pensamento, irradia força. E suas ações também irradiam. Se você faz o bem para uma pessoa, dá um abraço amigo, fala, olha, te desejo tudo de bom. Isso está irradiando energia para você e para o redor. Se você faz mal a uma pessoa, se você rouba, se você assalta, se você trai, você está gerando uma energia que está se propagando no universo e está deixando a sua marca naquele lugar, naquele momento histórico. Né? Então, nossos sentimentos e pensamentos são como ondas de rádio que se sintonizam a outras frequências semelhantes. Se você gosta de rock, você vai lá na 104,7 FM para ouvir um rock gostoso, um Legião Urbana, né, o U2, né, as bandas que estão aí, né, ou que não estão mais, mas continuam aí na cabeça das pessoas. Se você gosta de sertanejo, você vai lá e coloca. A mesma coisa são os nossos pensamentos. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações geram uma frequência vibratória que vai se sintonizar com essas outras consciências que estão ao nosso redor. Bom, então o que a gente nota? Que os nossos pensamentos, sentimentos e ações geram sintonias com as diferentes frequências do mundo espiritual. Não estamos isolados, é o que eu falei para vocês. O meu padrão de pensamento, de sentimento, de ações, gera frequências que atraem seres humanos desencarnados, sintonizados com esse mesmo padrão. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa muito melancólica, que eu gosto de ficar sempre pensando, ai meu Deus, eu não tive isso, eu não tenho aquilo, eu estou sempre triste por alguma coisa que aconteceu comigo, ou uma frustração que eu tenho, olha, não encontrei o grande amor da minha vida, já sofri traições, continuo sendo traído, já fui traída, e você fica reverberando aquilo. Certamente existem espíritos desencarnados que passaram pelos mesmos problemas que você sentiu, mas eles não resolveram a tempo esses sentimentos quando estavam encarnados. Então eles vão para o mundo espiritual e eles se sintonizam nas suas energias também, né? Então, essa é uma das questões importantes que a gente aprende com o Espiritismo. Mas aí eu faço uma pergunta que é uma pergunta central. Até que ponto posso responsabilizar, de fato, os espíritos pelos desajustes ou desenganos, e infelicidades que ocorrem em minha vida, na condição de uma pessoa desencarnada? Quer dizer, será que esses espíritos são os culpados pelos problemas que eu vivo? Pelas dores, pelas ausências, pelas minhas perdas, pelas minhas frustrações? Será que são os espíritos que ocasionam isso na minha vida? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. E o Espiritismo nos responde, né, maravilhosamente. Na questão 466 do Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta importante que Kardec faz aos espíritos superiores. Por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal? Né? E olha só a resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito e por isso passas pelas provas do mal, para chegares ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho e quando más influências agem sobre ti, é que as atrás pelo desejo do mal. Pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal quando tens vontade de praticá-lo.
praticá-lo. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando queiras o mal. Olha aí. Então nós temos uma energia, nós temos um pensamento, um sentimento que gera um impulso dentro de nós. Isso já começa a irradiar ao redor e já começamos a sentir as influenciações daqueles que se sintonizam nos nossos sentimentos. E aí a influenciação pode começar. Mas ela só tem efeito se você dá passagem para ela. Ninguém vai entrar na sua casa, teoricamente, se você protege a sua casa, tem muros ou tem chave, se você não deixar essas pessoas entrarem ou convidarem para a sua casa. O que nós fazemos muitas vezes é que nós convidamos muitos seres infelizes e sofredores para conviverem com as nossas energias mentais, porque nós não somos precavidos com os nossos sentimentos e pensamentos. Terminando o que ele está dizendo. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, se você é uma pessoa que pensa em matar alguém, por exemplo, terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia. Veja, não é um, não é dois, é três, são vários. Né? Não existe limite para isso. Né? Mas também terás outros que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Sim, os espíritos iluminados, protetores, os nossos mentores espirituais, que estão há muito tempo tentando nos incentivar para as boas ações, para os bons sentimentos. Mas a pergunta é, o quanto os teus pensamentos e os teus sentimentos realmente permitem as boas influenciações dos espíritos mentores? Quantas vezes eles tentam nos influenciar para o bem, mas nós praticamos ainda, seja através de ações e de sentimentos, que criam uma couraça em torno da nossa vibração e não permite essa comunicação com eles. Pergunta 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos espíritos maus? Olha só a resposta. Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Quer dizer, o domínio que eles podem querer ter sobre nós. Né? Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Essa é a razão por que Jesus vos ensinou a dizer, na oração dominical, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por isso que um dos trabalhos que a gente pode fazer é acalmar os nossos sentidos e tentar viver um sentido de paz dentro de nós, que nos faça conviver com pessoas que desafiam a gente o tempo todo, dizendo coisas que nos machucam ou que nos ofendem. Mas a gente trabalhar isso internamente, para não dar ouvido, muitas vezes, a influenciações que querem ver você numa confusão, numa briga, e no limite você sofrer um tipo de acidente, acabar parando no hospital ou até desencarnando, porque você não se controlou. É a tendência que nós temos a responder reativamente a todos aqueles que nos desafiam a paciência. Mas afinal, onde está a origem daquilo que nos afeta emocionalmente? Né? O que realmente nos afeta emocionalmente? São os espíritos que estão ali tentando encontrar uma brecha para nos influenciar? Vamos ver algumas possibilidades. Em parte, em decisões infelizes de nossas vidas passadas? Sim. Tivemos vidas passadas, a gente sabe, a gente aprende com as reencarnações, nós tivemos muitas vidas, certamente decisões infelizes que tomamos no passado influenciam eventos difíceis nas nossas vidas na atualidade. Mas não exclusivamente. Muitas vezes os nossos sofrimentos atuais não têm necessariamente relação com as vidas passadas. Tá? Porque não é uma questão definitiva. Não, eu devo ter feito alguma coisa e agora eu vou ter que passar por tudo isso. Às vezes não. Isso pode ter a ver com outras coisas sobre as quais nós vamos falar. Bom, onde está a origem disso? Nas influências dos espíritos mal intencionados que nos cercam? Possivelmente sim. Eles podem influenciá-lo, mas não exclusivamente. A origem do que nos aflige, que nos frustra, que nos deixam nervosos, irritados, né, tristes, melancólicos, não está nos espíritos que nos cercam, né, que nos influenciam. Então estariam nos próprios eventos difíceis da vida, as dificuldades da vida, né? É uma pergunta. Aí a gente tenta pensar, sem dúvida, os eventos difíceis, as nossas frustrações, as nossas perdas são dolorosas. Mas tudo que nós vivemos de ruim pode ser ressignificado. Por quê?
Porque esses eventos difíceis, esses momentos de tristeza, de angústia, de perda, podem adquirir um sentido novo na nossa vida. É isso que é interessante. Mas estamos dispostos a buscar esse novo sentido para as dores da vida? Essa é a pergunta que devemos nos fazer. E aí eu tenho esse infográfico que é para... Ele está tão bonitinho, ficou bonitinho aqui. No meu computador ele está um pouquinho apagadinho. No computador ele fica um pouquinho apagadinho. No meu computador de casa também. Está bem colorido aqui. Né? Como está a sua reação? Como que você reage aos problemas da vida? Né? Pensa na questão do pensamento, sentimento e ação. Nessa relação intrínseca entre esses três fatores. Veja, você está ali no centro das coisas, né? Que é essa mocinha aqui, né? Veja, nós temos os sentimentos, os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações. Se vocês notarem, vocês vão ver que esses círculos, eles estão se interseccionando. Isso mostra que há uma relação sempre muito próxima e íntima dos meus pensamentos, sentimentos e ações. E isso vibra para o mundo, né? Ao redor, nós temos os espíritos que nos cercam e que sentem as influenciações dos nossos sentimentos, dos nossos desejos e comunicam-se com esses desejos, sentimentos e ações. Estão sentindo, estão ali vibrando. E aqui nós temos a tempestade da vida, os problemas. Problema no emprego, falta do emprego, uma traição que você sofre na vida, traição do amigo, traição da pessoa, do parceiro, da parceira, situações muito dolorosas, mentiras, coisas difíceis que a gente encontra na vida. Todos nós passamos por momentos difíceis. Mas a pergunta é, como você responde a essas dificuldades da vida? Qual que é a reação sua do ponto de vista do pensamento, do sentimento e das suas ações? É esse conjunto que nós vamos perceber que há uma interação inevitável entre essa dimensão individual, íntima, dos meus sentimentos, da minha espiritualidade, das minhas ações, com o mundo que me circunda e a relação que eu tenho com a vida e com os problemas da vida. Como que você responde a esses problemas da vida? Né? É a grande pergunta. Você responde de que forma? Você se revolta diante de um problema? Você fica revoltado, você chora, você fica com raiva de Deus, né? Xinga a vida, o destino. A vida não me trata bem. Esse tipo de reação vai gerar uma frequência vibratória na tua vida. E a gente vai falar dessa frequência já já. Ou você tem um outro tipo de atitude, uma certa calma, uma certa paciência para lidar com esses momentos difíceis. Você já teve um pouco de paciência quando uma coisa ruim acontece com você? Ou você já se desespera e já vai agindo por impulso? São perguntas essenciais, né? A maneira como respondemos aos eventos da vida pode ou não dar significados especiais às dores, frustrações e perdas que experienciamos, né? Qual que é o tipo de resposta que eu dou para a vida? Né? Se uma pessoa querida morre, né, falece, desencarna, qual que é a tua relação com isso? Lógico, existe a questão do luto. Você vai sofrer, você vai chorar, é verdade. Mas qual que é a tua ação? É de revolta? Você tem revolta, revolta contra a vida? Ou você tenta aceitar aquilo e vivenciar aquilo como uma experiência que chega em você, como a chuva que te pega ali na rua quando você sai? Você não espera que ela... Veja, imagina se a gente sai agora, ali na rua, no meio da rua, você está andando, você não está de carro, não está de ônibus, e a chuva te pega. O que você vai fazer? Como você atua diante de uma chuva que te pega no meio do caminho? Isso é a vida, porque a vida nos surpreende por coisas boas e de coisas difíceis. Mas qual que é a nossa reação? Né? Essa reação vai ter uma influência direta na maneira como nós sentimos e como nós vibramos para o mundo, e essa frequência vibratória que nós expandimos para o mundo. Os eventos difíceis da vida geralmente nos causam aflição e dor. É verdade. Você perder um emprego, por exemplo, dá um desespero. Imagina, você tem várias contas para pagar. E, de repente, você está demitido. O que passa pela sua cabeça? Aquela sensação de desespero. Como é que eu vou pagar essas contas? Como é que eu vou ter um aluguel? Como é que eu vou estar numa casa? E aí você tem filhos. E aí? É um desafio difícil que mexe com o coração, que mexe com o nosso equilíbrio, que dói, que nos faz chorar. Alguém que você ama muito
De repente chega para você e fala, olha, não dá mais para continuar com você. Eu não te amo mais, deu o que tinha que dar. Estou apaixonado por outra pessoa. Ai, mas isso dói. Isso dói. Quem nunca experienciou vivências como essas? Ou alguém que você ama muito, muito, e essa pessoa só vai ficar com você 4 ou 5 meses, porque ela está com uma doença terminal. E você tem os últimos momentos para acertar os ponteiros com essa pessoa e dizer tudo o que você queria ter dito e não conseguiu dizer. E aí? Como você responde a isso? Existe um manual de instrução para os grandes desafios da vida? Esse manual de respostas prontas nós não temos. Aí a gente muitas vezes fica esperando, a espiritualidade nos dá resposta para as coisas. Procurar uma sala mediúnica e um espírito vir lá para te dizer o que você fez em outras vidas e te dar uma resposta pronta. Às vezes até acontece um direcionamento numa mesa mediúnica sobre alguma questão. Mas em regra geral as pessoas não recebem isso. Mas será que Deus nos abandonou? Será que a espiritualidade nos abandonou? Ou nós estamos tendo uma oportunidade de crescimento diante de uma dificuldade? Será que não estamos sendo convidados a ter uma reação diferente diante desses grandes desafios da vida? Aí que está. Esses desafios geram uma dor. Mas será que a gente não aumenta muito mais a dor? Para além daquilo que elas deveriam nos causar, que é um ensinamento por um tempo específico? Essa é a pergunta que eu coloco. E aqui eu falo da nossa percepção da dor e como essa percepção pode acentuar a mais ainda o nosso sofrimento. Vejam que nesse quadro a gente tem um círculo que está escrito eu, que é um círculo meio alaranjado aí, né? Esse círculo alaranjado sou eu. Aí nesse círculo pretinho que vocês têm dentro do círculo alaranjado, você tem os eventos difíceis da vida. O emprego que você perde, doença, relações difíceis com pessoas do trabalho, marido, esposa, namorado, namorada, problemas de relacionamento, sonhos que você tem que não vê se realizando, frustrações internas que você tem diante da vida. Né? Isso vai gerar uma dor em você, vai gerar. Se você pegar no espinho de uma rosa, vai espetar o seu dedo. Então a gente vai sentir essa dor. Mas qual que é a minha resposta? A mais negativa possível. Eu começo a lamentar. Lamento, reclamo. Eu vou chorar? Claro que eu vou chorar. A gente chora. Mas eu vou continuar, através das minhas manifestações verbais, reclamando, lamentando. Só que a gente não percebe que a lamentação e a reclamação reverbera a nossa dor. Vai fazendo isso aqui, como se você colocasse no liquidificador e a coisa vai crescendo e vai aumentando. Ou seja, essa reclamação constante, essa lamentação constante, bloqueia a tua mente para soluções possíveis que podem existir, porque você só pensa no problema e na dor que te causa. Claro que está doendo, eu não estou dizendo que não, dói. Mas como nós respondemos a isso? Então, essa lamentação, essa reclamação, vai reverberando de tal forma que esse sofrimento ele vai se expandindo na forma de frequências vibratórias para esse universo. Vai atraindo o quê? Eu já tenho um problema, já estou com sofrimento, estou com problema de doença, estou com problema de emprego. Todo o universo de espíritos que estão ali ao meu redor, que estão sofrendo de coisas parecidas. Os espíritos nada mais são do que pessoas como nós, só que estão numa outra dimensão que nós não podemos ver, uma frequência vibratória diferente. São pessoas que estão sofrendo, estão chorando, estão precisando do mesmo carinho que a gente precisa. Eles vêm atrás da gente. Alguns vibram, porque quando eles estão chorando, quando a gente está chorando e a gente está triste, eles estão como a gente. Então eles começam a vibrar como você. Imagina você todo feliz ouvindo um rock and roll. Você gosta de rock, você está animado para dançar rock. Você vai lá, né, na rádio, você vai no rádio e vai sintonizar rock and roll. É gostoso, você está bem. Quando você está deprimido, o que a gente faz quando a gente ouve música? Deprimido por amor, você vai colocar aquela música que fala de traição, né, que fala de amores mal resolvidos. Aquilo vai reverberando, aquela dor vai aumentando. Às vezes você sente quase um prazer, assim, que você não tem consciência. Um prazer em sentir a própria dor, reverberar a dor, se afundando ainda mais. E aí quando você não piora, quando vai atrás da bebida e das drogas, que vai te jogar ainda mais em condições muito complicadas, emocionais, físicas,
né? E aí você vai reverberando com espíritos que estão trazendo os mesmos sentimentos. E aquilo vai crescendo como se fosse um fermento que você vai colocando no pão. E aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Esse sofrimento fica ainda mais acentuado. Aqui na parte azul, são os espíritos e suas conexões com os nossos sentimentos e pensamentos. E eles vão sentindo tudo isso. De tal forma que uma dor que você sente, que deveria ter uma função de aprendizado para você, você se nega a querer olhar para aquilo com o carinho que você tem que ter. Ai, mas eu vou ter que ter carinho com a dor e as dificuldades da vida? Entenda o carinho de uma outra forma. Uma certa aceitação do problema que se apresenta para você. Né? E como se dá isso? Né? Se nós temos essa atitude de reverberar essas dores e esses sentimentos, dificilmente nós conseguimos sair desse lamaçal. Nós ampliamos as dores muito mais do que elas são reais. Qual que é o trabalho que a gente tem que fazer? Voltar para esse centro de reflexão, de pensamento e de sentimentos. Preparar um equilíbrio emocional para encarar a tempestade, para segurar o barco na tormenta. E nessas horas precisamos de equilíbrio. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que buscar. Seja através da oração e de muitos outros fatores. Mas esse é o caminho que nós precisamos buscar. Para não aumentarmos ainda mais a dor que nós vivemos. Como mudar esse padrão de reação negativa aos eventos difíceis da vida? Como fazer isso? Bom, a gente dá algumas sugestões. O estudo da doutrina espírita permite isso. É uma doutrina maravilhosa, que nos traz ensinamentos extremamente importantes, com muitos livros assim que você perde até, você não consegue nem contar a quantidade de livros que você tem hoje do Espiritismo. Mas eu não gosto de ler. Venha numa casa espírita, assista uma palestra, e no YouTube está cheio de palestras espíritas. Né? Evangelho, ler o Evangelho, buscar os ensinamentos do Cristo, né? E pensar, sobretudo, na lei da reação e a reação. E até aquelas pessoas de outras religiões que estão nos assistindo agora, né? Busca também a base da sua religião. Porque muitas religiões trabalham com esses sentimentos nobres, a busca do equilíbrio espiritual, a comunhão com algo divino. Muitas religiões fazem isso, inclusive religiões orientais. E a gente pode buscar esses instrumentos preciosos que as religiões nos oferecem. Né? Pensar na lei da ação e da reação. Tudo que eu produzo gera um efeito. Não se enganem. Tudo que nós fazemos, pensamento, sentimento e ação, tem reação. Volta para você. Ou volta agora, imediatamente, ou volta depois. Mas volta. Né? Então, ter consciência disso é muito importante. Precisamos buscar a elevação do nosso padrão vibratório por meio do quê? Da oração habitual. Faz uma oração que seja de 5 minutos, 10 minutos por dia. Você aumenta o seu padrão vibratório. Por quê? Porque você está comungando com sentimentos nobres, sentimentos puros, de bondade, de esperança, que foi o que Cristo nos ensinou. Né? O culto do Evangelho no lar, né? Que seja uma vez por semana, você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, lê uma passagem, reflete. Se tiver outras pessoas da família, faça isso. Mas a minha família não gosta. Vai para o quarto, vai para o banheiro, faz isso. Guarda um tempo para você, para esse momento de reflexão. Porque eles elevam as nossas conexões com a espiritualidade maior. Ações no bem. Ações no bem. Você ajudou alguma pessoa hoje? Ou ontem? Você pensou numa pessoa que estava sofrendo? Mas eu não tenho dinheiro para doar. Ninguém está falando de dinheiro para doar. Será que você não tem conhecimento, uma sabedoria mínima que seja, do que você viveu? Todo mundo já viveu uma dor. E você deve ter superado uma dor na sua vida. Você tem sabedoria. Você pode dar isso a uma pessoa que está precisando de ajuda. Né? Perdão. Perdão também é caridade. Você perdoou uma pessoa que te magoou? Alguém que falou uma coisa que te deixou pé da vida? Tá? Não responde. Se você já não retrucar alguém que te ofendeu, nossa, já é uma evolução imensa. Vai doer? Vai. Mas esse tipo de silêncio mostra autocontrole dos teus sentimentos e mostra que você está mais preparado para lidar com os próprios conflitos que você tem e o controle da sua própria raiva. Sim, porque temos raiva, não somos seres elevados e ascensionados espiritualmente. Né? Ações no bem reverberam sentimentos de alegria, de satisfação e de dever cumprido.
ampliando nossa experiência em torno do amor incondicional, que nos eleva espiritualmente e nos fortalece diante das dificuldades. Ações do bem ampliam as nossas conexões com o sentido da vida. Porque quando eu faço bem, quando eu dou um abraço numa pessoa, quando eu não respondo de forma grosseira para as pessoas, quando eu não incito a violência, eu estou contribuindo para a construção de uma nova terra, uma terra sintonizada com o amor, com a fraternidade. E olha, você faz isso com o teu colega de sala de aula, você faz isso com aquela pessoa que fica te implicando o tempo todo com você. É uma decisão. A espiritualidade está vendo isso, está vendo essa evolução dentro de você, né? E você está trazendo sentido para a vida. Que aí você começa a perceber que a vida tem um sabor diferente, mais leve. Você consegue trazer leveza para o seu coração, trazer leveza para as tuas atitudes, mesmo quando as situações da vida te maltratam. Mas você responde com algum equilíbrio emocional. Isso faz diferença? Faz. Porque você buscar isso todo dia, cumulativamente vai fazer mudanças na tua vida incríveis, né? Então, como nós podemos encaminhar a ideia de pensamento, sentimento e ação modificados? Como podemos modificar e dar um passo além, subindo essa escada da vibração, dessa frequência vibratória mais elevada? Em primeiro lugar, diante de uma dificuldade, diante de uma dor, de uma perda, de alguma frustração que você viva, né? Gratidão. Gratidão à vida. Como eu vou ter gratidão se eu perdi a pessoa que eu amo? Se eu fui traído? Como é que eu posso ter gratidão à vida? Né? Os olhos da gratidão ressignificam as nossas perdas, as nossas dores. Não quer dizer que essa dor vai deixar de existir. A dor existe. Mas você vai saber acolher a dor e entender a dor, dar significado à dor, que é o próximo ponto que eu vou falar. Né? Os olhos de gratidão ressignificam a experiência, ressignificam a dor, porque aprendemos a acolhê-la como parte da nossa experiência na Terra. Então, quando a dor chegar para você, a frustração chegar para você, pensa com calma, né? Fala assim: obrigado, Jesus. E quando tiver aquela dor difícil, dolorosa, chora. Pode chorar. Chora, mas quando você chorar, faz uma oração. Conversa com Deus, conversa com Nossa Senhora, conversa com, se você é budista, conversa com os espíritos ascensionados, Buda, como você quiser. Conversa com Cristo, fala assim: amado Mestre Jesus, ilumina meu coração, dai-me forças para viver essa dor, aceitá-la na medida da minha responsabilidade. Me ensina a aprender com essa dor. O que essa dor quer me ensinar? O que a espiritualidade quer me ensinar? O que a espiritualidade maior quer me ensinar? Me ajuda a entender e dar significado a essa dor. E agradeço pelas oportunidades que eu tenho. Agradeço pela roupa que eu tenho. Agradeço pela casa que eu tenho, que eu moro, seja de aluguel ou não. Agradeço pela saúde que eu tenho, a possibilidade de um médico, mesmo que seja no SUS. Obrigado pelo alimento que eu consigo comer. Aí você fala assim: mas e daí? Isso não vai diminuir minha dor? Olha quanta coisa foi feita para você. Será que você não recebe apoio de ninguém, de nada na vida? Será que estamos tão solitários a ponto de estarmos isolados do mundo, de todas as coisas, abandonados à própria sorte? Será que estamos abandonados à própria sorte se a gente pensar que há essa conexão espiritual com algo muito maior e que podemos aprender com essas dores? Se você tiver essa atitude de oração, de buscar essa conexão com esses valores, você vai começar a perceber a sua dor como parte de um processo. E lembre-se, toda dor, aceitar a dor é o primeiro passo para que ela cumpra sua função. Toda dor tem uma função, que é nos ensinar algo. O que é? Só você sabe, porque cada um aqui teve uma dor. Eu tenho as minhas dores também, já tive muitas. Todos nós temos e possivelmente passaremos, porque é um planeta de provas e expiações. Né? É um processo. A dor vai nos ensinar algo durante um tempo necessário. E saiba, vai passar. Não há dor que dure a eternidade. Porque ela vai nos ensinar algo no determinado momento. Em segundo lugar, ter paciência. Procure ter paciência. Por quê? A gente fala tanto de fé, mas as pessoas se esquecem que não existe fé possível sem paciência. O que é a paciência? Esperar. Dar tempo. Não se desesperar diante da perda, diante da dor,
diante da dificuldade. Já tomar uma atitude translocada. As pessoas que se suicidam fazem isso. Elas não tiveram paciência e se desesperaram. A paciência é fundamental na nossa vida. Tenhamos calma diante da dor. Tenhamos calma diante da frustração. Tudo tem o seu tempo. Então, essa paciência é fundamental. Dar tempo ao tempo nos permite entender porque as coisas são como são e o sentido que a dor ou a frustração quer nos ensinar. Às vezes você passa por uma perda agora, alguma coisa difícil. Daqui a alguns anos, lá na frente, você olha para trás e fala, nossa, passei aquilo, sobrevivi e estou vendo que eu aprendi alguma coisa porque agora eu estou mais forte para viver outras coisas. E até apreciar coisas boas na minha vida. Às vezes você passa desilusões amorosas há alguns anos, aquilo é difícil, dói. Mas essas dores, essas desilusões amorosas, despertaram a tua sensibilidade para o amor. Você começa a valorizar certas coisas nas pessoas. E aí, ou certos aspectos da vida, quando chega lá na frente, você consegue apreciar uma pessoa que vai chegar na tua vida, vai mexer com você, mas se você talvez não tivesse passado pelas frustrações lá de trás, você nem ia notar essa pessoa na tua vida. Por uma série de razões. Porque você acha que ela é gorda demais, porque você acha que ela é isso demais ou aquilo demais. Mas a frustração lá atrás te preparou para um grande amor lá na frente. Que você só vai saber valorizar porque você passou por um sofrimento que te ensinou algo. Enfim, para a gente finalizar, pensamento, sentimento, ação. Como podemos encaminhar isso? Atravessando a porta estreita, como nos convida Jesus. Ele nos diz em Mateus, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela. Então, o que é a porta larga? A porta larga é a gente se entregar às nossas viciações, né, sem responsabilidade. É a gente responder com raiva para as pessoas, agir com violência, incitar a violência contra as pessoas, contra os seus inimigos, né, praticar ações que apenas destroem as relações de amor que você pode construir numa terra renovada. Isso é a porta larga. Agora, o que é a porta estreita? A porta estreita é a gente tentar buscar a elevação do nosso padrão vibratório. O padrão vibratório do quê? Dos pensamentos, dos sentimentos e das ações. Como nós fazemos isso? Através de pensamentos, sentimentos e ações que possam vibrar a energia do amor. Porque se você tem gratidão pela vida, mesmo nos momentos difíceis, significa que você sabe valorizar esse amor da espiritualidade que lhe é dado. Para você ver que você tem outras coisas que dão certo na sua vida. Não é só isso que dá errado, né? Isso é amor, né? É vibração do amor. Responsabilidade afetiva. O que é vibrar responsabilidade afetiva? Por exemplo, se aproximar das pessoas com intenções boas. Não se aproximar das pessoas apenas para usá-las sexualmente para os seus desejos ou para a satisfação da materialidade. Esquecer que existe um coração ali. Por quê? Você está plantando, isso vai voltar. Os traidores serão traídos. Isso é regra geral. Aqueles que machucam os outros serão machucados. Não é uma vingança da espiritualidade, é a regra da vida, é a escola da vida. Então tenhamos consciência da nossa responsabilidade afetiva quando nós nos relacionarmos com amigos, namoradas, namorados, maridos e esposas, e por aí vai. Né? E a esperança, porque acreditar na esperança é comungar com essa espiritualidade maior, de que podemos ter paciência, de que a tempestade vai passar. Convertendo assim nosso negativismo em autoconhecimento, porque eu começo a me autoconhecer. Eu tenho paciência para olhar, nossa, mas eu sou meio negativo. Espera aí, eu estou sentindo dor, mas essa dor vai passar, eu vou superar. Ela vai passar. Olhar para a vida com calma, nossa, mas eu respondo muito rápido às pessoas. Tem uma violência intrínseca nas minhas atitudes. Espera aí, vamos com calma, segura, respira até 10, tenha calma, né? Centralize o seu coração, né, nesses sentimentos de amor. E abertura para todas as vivências da vida significa o seguinte: se eu tiver que viver uma dificuldade, fala para Deus, para Jesus, que venha até mim se eu tiver que viver, mas me dá as condições para poder me preparar para isso, para me fortalecer diante dessas coisas, né? E agir no agora nesse sentido, né? E o quê? Ter abertura para todas as vivências da vida, na certeza de que desde já, desde agora e desde sempre, somos integrados ao universo, através dos nossos pensamentos, dos sentimentos e da ação.
e jamais estivemos sozinhos. Não há ninguém na terra que esteja sozinho. Ninguém. Ninguém. Somos amparados pela espiritualidade. E sempre receberemos aquilo que é necessário para a realização da nossa missão na terra, estar vivo. E lembrem-se, todos nós temos uma missão na terra, seja ela qual for. Por menor que seja, que você acha que seja, nós temos essa missão. Então, que possamos todos sentir essa energia de gratidão, de vida, e que sejamos um pouco mais despertos para os nossos sentimentos, para a natureza dos nossos sentimentos, das nossas ações e também dos nossos pensamentos. Agradeço a todos por estarem aqui, por acompanharem, quem está em casa, quem está aqui. Agradeço a presença de todos e que possamos seguir com mais um fim de semana, com uma semana que se inicia, com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações em comunhão, com essa energia vibratória superior, mais elevada, com sentimentos mais elevados e com responsabilidade afetiva. Um abraço a todos, que assim seja. Pessoal, vocês apagam tudo que eu falei dele no começo, que ele estava, né? Nossa Senhora! Parabéns, viu, Lauro? Parabéns. É isso aí, meus amigos. Esse tripé, pensamento, sentimento e as ações, é que conduzem a nossa vida. Tanto para o lado bom, como para um lado não tão satisfatório, né? Então, como disse Jesus, vigiai e orai. Então, que as palavras do nosso companheiro possam estar aqui na nossa mente para a gente refletir e pensar a respeito. Nós vamos passar agora aos passes, as filhas vão sendo chamadas, as pessoas, e depois, quem puder, retorne ao salão para a nossa oração de encerramento.